Oi, gente, paz, mais um vídeo aí, a quinta lição nossa sobre a identidade de Cristo. Que Deus te dê entendimento da palavra, que ela possa descer para o teu coração e fazer uma diferença enorme na tua vida. Amém? Nós estamos estudando o Evangelho de João e nós estamos falando sobre a identidade de Cristo. E falando sobre a identidade de Cristo, nós vamos terminar essa parte falando de duas coisas importantes que João traz ao nosso coração. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 35 em diante, mas eu vou ver o 35 e o 36, eu vou ler para vocês, diz assim: no dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. João, ele vê Jesus e ele reconhece, ele discerne e ele afirma, tanto para o seu coração, mas para cumprir o propósito. O propósito de quê? Daquele que veio para preparar o caminho para o Messias. E dois dos seus discípulos, observe, seguiram a quem? Aquele que lhe apontava o caminho, que era Jesus. Então João tinha esse propósito. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Ele estava fazendo uma referência ao Velho Testamento, quando o povo levava um cordeiro para ser sacrificado pelos seus pecados. Então, o cordeiro, no Velho Testamento, ele era sacrificado. E como era esse cordeiro? Esse cordeiro, ele não era qualquer um, não era qualquer cordeiro, era um cordeiro sem defeito. Isso quer dizer que ele não deveria ter nenhum defeito, por exemplo, na perna, em alguma parte do seu corpo, não é? Ele não deveria ter nenhuma mancha, ele não deveria ter nenhuma mácula. Então era um cordeiro perfeito. Isso se refere a Jesus. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Glória a Deus por isso, porque João, ele aponta para os seus discípulos, e a Bíblia, ela é muito clara. Ela diz assim que aqueles discípulos que eram discípulos de João, eles entendem o propósito. Qual era o propósito de João? Era preparar o caminho, era apontar o Messias para aqueles que seguiam a ele. E quando eles ouvem isso de João Batista, eis o Cordeiro de Deus, qual foi a decisão deles? Versículo 37, a Bíblia diz que, ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. E, voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou: o que vocês querem? E eles disseram: Rabi, né, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? E aí, meus irmãos, observa, Jesus respondeu prontamente: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Quem eram esses discípulos? André, versículo 40, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido que João dissera que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias. Outra afirmação, falando do Messias prometido. Nós estamos falando sobre a identidade de Cristo, o Messias prometido. Achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas,
que traduzido é Pedro. Jesus muda o nome de Simão e diz: agora seu nome será Pedro. Que coisa maravilhosa ver essa afirmação da identidade de Jesus, que Jesus era o Messias prometido desde o lado do Velho Testamento. Em último lugar, ele era Senhor e Rei. Onde está isso? Capítulo 1, versículo 43 a 51. 43 ao 51. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia e, quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, olha a lei voltando, e a respeito de quem o profeta também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael a Nazaré: pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venham e vejam. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está o verdadeiro israelita, em quem não há falsidade, em quem não há dolo, em quem não há erro, né? Perguntou Natanael: de onde me conhece? Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Olha que coisa extraordinária. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que coisa maravilhosa! Esta afirmação que o Senhor é o Rei, né? Ele é Senhor e ele também é Rei. Ele é aquele que João Batista, nesse momento, ele sai de cena. Ele sai de cena para que Filipe, por sua vez, quando ele encontra Natanael, no versículo 43 a 45 que lemos, nós vamos ver que volta novamente o tema da lei, né? Que estava em evidência. Seria natural esperar por isso, já que o contexto era totalmente judaico, no versículo 45, né? Então, da criação ao final do Pentateuco, de Josué a Malaquias, o ponto central é Cristo. Observe aqui, Filipe reconhece a necessidade, ele reconhece isso, a necessidade de Jesus, e declara com toda a convicção a Natanael que estava ouvindo ele. Note os ceticismo de Natanael no primeiro momento. Ele não crê no primeiro momento. Então Filipe o convida para testemunhar. Vem ver. Rapidamente a atenção de Jesus se volta para aquele novo discípulo que já trazia consigo o temor do Senhor. O ponto de destaque aqui é a declaração dele, né? Nós precisamos entender isso. Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel, no versículo 49. Revelam sua autêntica crença no Messias prometido, que faria coisas grandiosas. Oh, meu querido, Ele é o Senhor, Ele é Rei, Ele reinará sobre a terra com a sua igreja. Mas eu quero terminar dizendo: conhecer quem de fato é Jesus Cristo muda completamente a maneira como nos relacionamos com Ele. É importante você entender isso
entender esses estudos sobre a divindade de Jesus, porque isso muda a forma de você se relacionar com Ele. Ele não é apenas um homem, um profeta que veio aqui, ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Então, ele está com você, ele está conosco. Eu posso orar, eu posso falar com ele, porque ele é o Salvador prometido, ele é o Senhor e Rei, Criador do universo, o próprio Deus. Então, isso muda o meu relacionamento, porque isso me traz para uma comunhão mais íntima com Ele, de fé, de esperança que Jesus é o Salvador da nossa vida. Tá bom, meu querido? Deus abençoe você, que você creia que Jesus é Rei, que Jesus é o Senhor. É Ele que reina, que domina, que tem todo o poder sobre a tua vida e sobre o teu coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Um beijão no seu coração, dê um like lá no nosso canal, tá bom? Um abraço.